Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência agora, certo? A nossa aula de hoje. Esse videozinho foi só para vocês se situarem um pouquinho como eu estou pensando a dinâmica da disciplina. E a partir de agora nós vamos dar continuidade ao conteúdo. Com vocês, eu já tinha visto que vocês já tinham trabalhado alguns sistemas, né? E hoje eu resolvi trazer para a gente discutir, para a gente conhecer um pouquinho mais o nosso grandiosíssimo sistema respiratório, né? Então vamos falar um pouquinho sobre os pulmões, sobre alguns órgãos que fazem parte desse sistema e as principais funções dele. Por que nós temos o sistema respiratório? Qual é a função dele? Quem participa? Vamos discutir tudo isso a partir de agora. Bom, gente, a visão geral do nosso sistema respiratório é que ele não é formado apenas pelos pulmões. A partir do momento em que nós temos nossa cavidade nasal, nossas narinas, nosso nariz, eles já fazem parte do nosso sistema respiratório. Então veja aqui que a cavidade nasal ela já faz parte, e cavidade nasal é quando a gente realmente adentra as nossas narinas. Nós temos órgãos como o epiglote, como a laringe, como a faringe. Aqui nós temos um tubo de cartilagem, que é a traqueia. Nós temos os brônquios primários e brônquios secundários. E nós temos os pulmões. Os brônquios eles já ficam dentro dos pulmões, tá? E cada brônquio ele forma a árvore brônquica, ou seja, cada brônquio tem uma ramificação. Por fim, nós ainda temos o músculo diafragma. O diafragma, ele é um músculo que ele divide a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, muita gente, às vezes a gente fala que tudo isso é abdômen. Não. Essa parte de cima é tórax. Depois do músculo diafragma, nós temos o abdômen, certo? E o diafragma é um dos músculos acessórios da nossa respiração. Ele faz uma pressão para o pulmão. Mais na frente, na verdade, quando vocês forem ver o sistema respiratório no ensino médio, esses detalhes eles vão ser melhor abordados, certo? Porque aí vocês já vão ter visto outros aspectos, como força, como equilíbrio, como pressão, que são necessários para a gente entender a dinâmica respiratória, tá bom? Mas, de uma forma bem simples, ele auxilia, porque ele faz uma força para cima, auxiliando nesse processo de respiração. A principal função do nosso sistema respiratório é realizar trocas gasosas, ou seja, ele capta o oxigênio do ambiente e elimina dióxido de carbono. Ele elimina o CO2. Inclusive eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas eu ia falar agora. A nossa dinâmica da respiração. Primeiro, o que é respirar? Ah, Christian, isso é respirar. Não. A respiração ele é um processo que engloba tanto a inspiração quanto a expiração. Ou seja, inspirei, entrada de oxigênio, entrada de ar. Expirei, eliminei CO2. Essa dinâmica. Isso, inspiração e expiração, é o que eu chamo de respiração. Ok? Entrada de ar, inspirei. Saída de ar, expirei. A respiração é essa troca gasosa, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada órgão que o ar passa, né? Porque, gente, o ar ele tem como destino final, o oxigênio ele tem o destino final, as nossas células do nosso corpo inteiro, né? Mas do ponto de vista do sistema respiratório, ele tem como destino final os pulmões. Então ele precisa passar por uma série de órgãos até chegar lá. O primeiro órgão que ele passa é as nossas fossas nasais. Vê que aqui nós temos pelos nessas fossas nasais? Qual é a função desses pelos? Primeiro, ele é uma proteção, ele funciona como um filtro.
de poeira mesmo. As poeiras elas ficam se acumulando nesses pelos e é o que a gente chama da famosa catota, né? Na verdade, tudo aquilo ali é uma grande massa de poeira que foi filtrado pelos nossos pelos pelos nasais. Outra, ele umedece o ar, ele deixa o ar quente. Por isso as pessoas conseguem viver em ambientes tão frios, porque quando elas respiram, é, esses pelos das nossas fossas nasais umedecem o ar. E lá na traqueia também vai ter um segundo processo de umedecimento. Então, antes de chegar no pulmão, o ar ele já chega numa temperatura ideal, né? É, essas informações do nosso olfato, das nossas fossas nasais, elas são enviadas ao nosso cérebro, que é onde processa as nossas informações. É, por exemplo, muitos cheiros nos fazem lembrar de algumas pessoas,